Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui no meu canal. Eu me chamo Reinaldo de Almeida, você está aqui no canal Sintonia da Vida. Quero te fazer uma pergunta. O que estes clássicos literários têm em comum com a Bíblia? Eu estou aqui com o livro Duna. Esse é um clássico literário e do cinema. Temos aqui também O Senhor dos Anéis, também um clássico literário e do cinema. Temos aqui as Crônicas de Gelo e Fogo, que é conhecido na televisão como Game of Thrones. E temos um muito conhecido que é Star Wars. Pois bem, isso aqui é chamado de cultura pop. Esses livros foram adaptados para o cinema. A grande maioria da população conhece essas histórias no cinema e na televisão. Obviamente é consagrado, um gênero consagrado, o gênero da ficção e da fantasia. Porque, primeira coisa, todos esses livros aqui, como eu disse, são gêneros da ficção e da fantasia. Esse é o primeiro ponto em comum que eles têm entre eles. Segundo, os mundos que aqui existem, nesses livros e nessas histórias, foram mundos criados por seus autores. Aqui nas Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, Game of Thrones, nós temos o continente de Essos e Westeros, né? No livro O Senhor dos Anéis, temos a Terra-média. No livro, o filme Duna, temos o planeta Duna. E no clássico Star Wars, temos os planetas que foram criados por George Lucas, um deles Tatooine, que é um dos planetas. Esse é outro ponto em comum entre esses livros. Terceiro, essas histórias acontecem em reinos bem distantes de nós, né? São tramas e disputas políticas de poder e de controle. Todos eles falam da mesma coisa. A batalha do bem contra o mal. Todos eles, sem exceção, sempre existem, né, aqueles que representam o mal, né, a violência, a opressão, a ditadura, o controle, né, a escravidão. E tem o outro grupo que quer a libertação, que quer mudanças, que quer liberdade. Esse é outro ponto em comum. E por último, que é uma coisa muito interessante, todos eles falam da chegada de um libertador, de alguém que vai liderar, alguém que vai cumprir as profecias, porque na maioria desses livros e desses clássicos aqui, sempre fala de alguém que vai chegar para libertar e para transformar a realidade opressora e de escravidão daquela geração e daquele sistema. Por exemplo, no Star Wars nós temos a família de Luke Skywalker, que no começo eles acreditam que era Anakin, mas o Anakin vai para o lado negro da força, né, obscuro da força, e depois o filho dele, o filho de Anakin, porque Anakin se transforma em o Darth Vader, né, que é aquela figura assustadora. Mas daí é o filho dele, né, o Luke Skywalker, que é um Jedi, que liberta, né, lidera um grupo de revolucionários, liberta os planetas do jugo do Império, né? Então é a chegada, né, o retorno do Jedi. No clássico Game of Thrones, ou Crônicas de Gelo e Fogo, nós também temos que no filme que foi apresentado, na série que foi apresentada na televisão, a gente descobriu que era Jon Snow. Ele era um bastardo, né, uma casta bem desprezível ali naquela sociedade, mas ele era o legítimo herdeiro do trono de ferro. E na televisão ele é declarado como legítimo herdeiro do trono de ferro. Pois bem, no livro e no filme, né, na trilogia Senhor dos Anéis, é o Aragorn, né, o Aragorn que aparece no terceiro episódio, no terceiro filme, ele aparece como o retorno do rei, do legítimo rei, né?
No filme, no livro Duna, é o Paul Atreides, né? Ele é o Messias esperado pelo povo que mora no planeta Duna, o planeta Duna que produz, o único planeta, né, na galáxia toda, é o único planeta que produz a especiaria, que é uma forma de combustível, tanto para as viagens como para as percepções espirituais que eles tinham. Então eles precisavam da especiaria, só era encontrada em Duna, e o povo que é de Duna é um povo oprimido pelo Império, mas eles têm uma profecia entre eles que diz que vai chegar um libertador, que nós descobrimos depois que é o Paul Atreides, que vai libertar o povo de Duna. E eu tenho um outro livro aqui que não é um clássico de ficção, mas tudo que você ouviu aqui resumidamente, que eu falei, tem nesse livro aqui, que na verdade não é um livro, são 66 livros, né? É a Bíblia. Porque a Bíblia também tem um povo, um povo que aguarda um libertador. Também é uma história, ou várias histórias, de uma terra e de reinos bem distantes de nós, principalmente nós que moramos aqui no Ocidente e que pouco contato temos com a cultura do Oriente Médio. Então é um povo assim distante de nós, com idiomas distantes, né, como o hebraico, o aramaico, mesopotâmio, línguas mesopotâmicas que nem existem mais. Mas a Bíblia não é um livro de ficção. A Bíblia é um livro verdadeiro, real. Todavia, como esses clássicos aqui da literatura e do cinema, a Bíblia também fala de um libertador. Eu até acredito o seguinte, que inconscientemente ou intencionalmente, esses autores aqui, quando escreveram as suas histórias, ou eles tinham como know-how, né, como eles tinham como pano de fundo a figura de Jesus Cristo, né, que é o Messias, ou eles não tinham. Mas vamos pensar um pouco, se é uma cultura pop, que hoje é chamado, né, cultura pop, e esses livros e essas histórias e que foram adaptadas para o cinema, para a grande tela e para a tela da televisão, eu tenho aqui atrás de mim um livro chamado Fator Melquisedeque. Ele foi escrito por Don Richardson. Ele é um missiólogo e foi um missionário que trabalhou levando o evangelho para tribos e culturas distantes de nós. Pessoas que moram lá na Polinésia, ilhas do Mar das Filipinas, né, lá da Índia também, na China, na África. Então esse missionário, ele diz nesse livro que Deus colocou no coração dos povos ditos pagãos a expectativa de um Messias, de um libertador, de um guerreiro, de um líder que também vai trazer para aquela tribo, para aquela cultura, para aquele mundo que eles têm ali, que eles vivem, um libertador. Algumas dessas tribos, Don Richardson diz que eles até fazem sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, para expiar os pecados do povo que está ali, que mora naquele lugar, que é ali entre eles. Então eles fazem sacrifícios, fazem cerimônias, eles fazem ritos para esse libertador, para essa divindade que vai trazer, e todos eles, né, quase todos eles têm assim a profecia, entre os feiticeiros da tribo, há uma profecia de um guerreiro que vai libertar aquela tribo. Quando muitas vezes esses missionários chegavam para pregar o evangelho nesses lugares, onde nunca eles tinham ouvido falar sobre Jesus Cristo, ou sobre Bíblia, ou sobre Deus, mas já havia ali no coração daquelas tribos esse preparo espiritual, esse preparo que era para, assim, libertá-los. Então, muitas dessas tribos e povos, eles já estavam assim como que preparados para receber a mensagem do Evangelho. Se nós chamamos isso aqui também de cultura pop, e é uma cultura, e a cultura é uma coisa tremenda, poderosa, porque é o inconsciente coletivo de uma geração, de um povo,
de uma raça, e a gente chama isso aqui de cultura pop. Eu acredito às vezes que Deus usa esses clássicos literários e do cinema para colocar no subconsciente dessa geração atual do século 21, que não quer saber de Deus, que não quer saber do Evangelho. Deus coloca de forma assim imperceptível, de forma inconsciente, também a ideia nessa nova geração, essa geração ligada à tecnologia, ligada à internet, ligada a jogos, a games. Deus também está colocando essa expectativa de um libertador. A Bíblia, que é um clássico também consagrado pelo grande público, a Bíblia não é um livro de ficção, mas a Bíblia carrega muitos pontos em comuns com estes filmes e com esses livros, porque é um povo distante de nós, uma cultura diferente da nossa, línguas diferentes das nossas, nações que já nem existem mais, mas eles trazem também aqui, e a Bíblia traz aqui, a profecia de um Messias, de um libertador. Ora, a gente sabe que Jesus Cristo é o libertador, é o Messias que esses povos aqui estavam esperando. Jesus Cristo. A Bíblia diz, esse livro diz que o Verbo se fez carne, o Verbo eterno, a palavra divina de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio pela primeira vez aqui nesse planeta. Ele, na verdade, ele é o Paul Atreides, né, de Duna. Ele é Aragorn, do Senhor dos Anéis. Ele é o Jon Snow, o legítimo herdeiro do Trono de Ferro. E ele é o Luke Skywalker nosso. Se você puder entender onde eu quero chegar. Só que Jesus Cristo não é uma ficção. Jesus, ele é real. E ele foi uma figura real, foi um personagem real, de carne e osso, que andou pela Palestina e foi conhecido durante 33 anos da sua vida. E detalhe, ele morreu por nós como um sacrifício para a divindade, o Deus dos judeus. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados e para que nós fôssemos aceitos por esse Deus. E ele também traz na profecia a nossa libertação. Primeiro ele trouxe a libertação dos nossos erros, dos nossos delitos, dos nossos pecados. Ele oferece para mim, oferece para você, Jesus Cristo, que nos libertemos das ilusões do mundo, das ambições, das fantasias que o mundo cria na nossa cabeça, e ele nos propõe a viver uma vida real, e uma vida com Deus, e uma vida sem pecado, porque ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele vai voltar, diz aqui, nesse clássico literário, diz aqui que ele vai voltar com poder e grande glória. Ele vai voltar para libertar esse povo que acreditou nele e acredita nele, desse mundo, desse sistema que está corrompido, decadente, falido. A economia, a política e a religião no planeta está falida, está corrompida, e ele vai voltar para estabelecer libertação verdadeira e real para todos aqueles que acreditam em seu nome e acreditam naquilo que ele fez lá na cruz do Calvário, num tempo bem longe de nós, há 2000 anos atrás, numa terra bem distante de nós, e ele morreu por mim e por você. Esses são os pontos em comuns da cultura pop com a Bíblia. Você pode ler isto na Bíblia, principalmente na parte que se chama de Novo Testamento. Você pode conhecer o Paul Atreides, você pode conhecer o Aragorn, você pode conhecer o Jon Snow, ou então o Luke Skywalker, que não é, como eu disse, ficção. Não é uma figura criada, inventada por um autor humano, mas é Deus que se fez carne e habitou entre nós.
e viveu entre nós e é o nosso verdadeiro libertador. Eu me chamo Reinaldo de Almeida, eu sou pastor, também sou grande admirador desses livros e dos filmes, e eu tenho formação em letras, formação acadêmica em letras e pedagogia, e é um prazer que você esteja aqui comigo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, me acompanhe aqui, a gente sempre vai trazer alguma coisa interessante para você se conscientizar, né? Para você saber, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau.